E aí, pessoal do segundo ano, tudo bem com vocês? Espero que vocês estejam bem com a graça de Deus, né? Vamos aí para a nossa quinta aula de matemática, né? Continuando falando sobre porcentagem, né? Na aula de hoje a gente vai estar fazendo aí correção do exercício da ficha anterior, tá bom? Para que a gente possa aí estar sanando aí nossas dúvidas, né? Então, vamos embora para a correção do exercício. Então, a primeira questão do exercício anterior nos diz o seguinte: João recebeu um aumento de 10% e com isso seu salário chegou a R$ 1.320. O salário de João antes do aumento era igual a... Então, vamos compreender aí. Fala que o salário dele recebeu um aumento de 10%. Então, se o salário dele era 100%, agora passou a ser 110%, porque houve um aumento de 10% no salário dele. Com isso, o salário dele passou a valer R$ 1.320. A pergunta quer saber qual era o salário de João antes do aumento. Então, a gente precisa compreender aí que atualmente o salário dele, se a gente comparar com o anterior, o salário dele agora corresponde a 110%. Tá certo? Que esse 110% se refere a R$ 1.320. A pergunta quer saber qual é o salário dele antes do aumento. O salário dele antes do aumento é justamente os 100%, porque em cima dos 100% ele teve um aumento de 10%. Esse 100% que a gente desconhece é o que a gente vai chamar de x, tá certo? Então aqui a gente vai fazer a proporção, meio pelos extremos, 110 vezes x igual a 100 vezes 1.320, tá aqui, ó. 110 vezes x, 110x, e 1.320 vezes 100 vai ficar 132.000. 110 está multiplicando, passa dividindo, podemos cortar aqui um zero, então a gente tem 13.200 dividido por 11, que corresponde a 1.200, que no nosso caso é a letra B. Então esse 1.200 era o salário dele antes do aumento, tá ok? Segunda questão, 3 é quantos por cento de 5? Uma questão bem simples, essa dá para a gente fazer tanto pela forma da proporção, usando essas colunas, como dá para fazer pela forma da fração, que a gente viu também. Então vamos ver primeiro usando a proporção. A gente vai ter aí os números, uma coluna dos números e uma coluna da porcentagem. No caso dos números, né? Quando diz 3 é quantos por cento de 5? Então, a gente entende que o total é 5, né? E então, como ele é o total, ele corresponde a 100%. E o 3, que é o que a gente está querendo saber, ele corresponde a x. Faz aqui a proporção, meio pelos extremos, 5 vezes x igual a 3 vezes 100. 5 vezes x, 5x, 100 vezes 3, 300. 5 está multiplicando, passa dividindo, vai ficar 300 dividido por 5, que consequentemente é 60%. Tá bom? Ok? Então, esse 60% corresponde justamente a esse número 3, quando diz 3 é quantos por cento de 5? 60%, letra D. Beleza. Mas se quisesse fazer de outra maneira, dá para fazer usando a fração. Quando diz 3 equivale a quantos por cento de 5? A gente entende que 5 é o total. E pelo próprio enunciado, 3 aparece primeiro, então 3 vai ser o numerador da fração e 5 vai ser o denominador da fração, porque o total fica sempre na parte de baixo e essa parte do todo fica em cima. E aí a gente tem essa fração. E como é que faz para transformar a fração em porcentagem? A gente viu isso também. Para transformar a fração em porcentagem, a gente vai multiplicar por 100. Lembrando que a gente só multiplica o número de cima. Então, vai ficar 3 vezes 100, 300. 300 sobre 5. Percebe que essa fração que nós temos aqui, ó, é igual a essa parte aqui da equação. Ou seja, é só dividir 300 por 5 que vai dar os 60% do mesmo jeito.